Olá, no Bem Viver ao vivo de hoje a gente vai falar sobre a importância da vacinação antirrábica. E a gente também vai comentar um pouquinho os cuidados que a gente deve ter com os animais domésticos. Quem está aqui no estúdio para falar com a gente é o veterinário Kenyon Vieira. Kenyon, prazer em recebê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer é meu, Maristela. Agradeço o convite e ter a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas para a população aí da nossa região. Então, Kenyon, vamos começar falando sobre a raiva? Vamos sim. A gente escuta falar muito sobre a vacinação antirrábica. Explica aí pra gente. A gente sabe que é uma doença perigosa, mas o que é a raiva? Sim, a raiva é uma doença infecto-contagiosa de ocorrência mundial, tá? Então, apenas poucos países, poucos lugares do mundo não existe a raiva. E trata-se de uma doença ocasionada por um vírus, tá? De taxa de letalidade quase 100%, em praticamente todos os casos, a doença é letal, tá? Letal no caso do animalzinho. Do animal e no ser humano. E no ser humano também. Uma vez a doença manifestando os sinais clínicos, os sintomas, seja no ser humano ou seja nos animais, a doença é incurável, não tem cura, existem pouquíssimos, talvez uns 3 casos de cura em todo o mundo. De pessoas que já tiveram raiva. Então, a doença realmente é muito importante, tá? E grave, letal. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Kenyon, é só ligar no 3559-3903. E a gente está ao vivo no site www.topcultura15.com.br. E Kenyon, ela afeta o ser humano. Como é que ela afeta o ser humano? O que acontece com o ser humano que está com raiva? Sim, a partir do momento que a pessoa contraiu a doença através, principalmente no caso do ser humano, através da mordida de um cão raivoso, né, de um cão doente com a raiva, ou de um gato, uma unhada de um gato que tem a doença, e também tem outras formas de adquirir a doença, como animais silvestres, né? A doença pode ser transmitida por quase todos os mamíferos podem transmitir a doença para o ser humano. Não são só os cachorros, né? Que a gente tem isso muito assim fixo. Mas é provado que os cães realmente é o principal animal. Seria um vetor? Não, ele não é o vetor. O vetor é entre outra questão. Outra coisa. O cão é o principal animal, sim, que pode transmitir a doença para o ser humano. Então, a partir do momento que o cão, por exemplo, morde um ser humano e esse cão tinha raiva, né? O cão com raiva, ele morde o ser humano. E essa pessoa, a partir de 40 dias, 45 dias, ela pode começar a manifestar os sinais clínicos, os sintomas da doença, que são, de modo geral, a pessoa pode ter uma febre baixa, dores de cabeça, a pessoa pode ficar com incoordenação, tá? Sinais neurológicos, que a doença afeta muito o sistema nervoso central. Então, a pessoa tem sinais neurológicos e, ao contrário do cão e de outros animais, a pessoa não fica raivosa, com raiva, agressiva, não. Pode ter paralisia, paresia dos membros, letargia. Esses são os principais sintomas no ser humano. Então, aí nesse caso, um dos sintomas do cão, no caso, é ficar com raiva mesmo, raivoso. Já no cão, existem 2 formas bem esclarecidas da doença raiva no cão. Então, se o cão adquirir raiva, seja por mordida de outro cão, unhada de um gato, ou um morcego hematófago, ou um morcego vampiro, né, como eles são chamados, transmitir a raiva para esse cão, o cão pode manifestar a doença de 2 maneiras. A forma raivosa, que o animal, num primeiro momento, pode ter febre baixa, o animal fica com um comportamento estranho, voado, esse cão pode começar a salivar muito, né? A famosa cialorreia, que é a babar, saliva em excesso, porque ele perde os reflexos da deglutição, então o animal começa a salivar muito e num segundo momento esse cão começa a ficar agressivo, ele pode morder o próprio dono, morder outras pessoas, morder objetos. E esse é o problema, né? A mordida. A mordida, que aí é nessa condição de mordida que ele vai transmitir a raiva para outros animais, porque ele pode morder outros animais ou o ser humano. Tá? E num segundo momento, o cão pode ter convulsão, paralisia, né? Então, nem sempre um cão com raiva, ele vai estar dessa forma agressiva, porque existe a outra forma da doença no cão, que é apenas uma forma muda, uma forma
que o animal apresenta os sinais de paralisia ou paresia, que nada mais é que o animal perde os movimentos, pode ter convulsão, fica quieto, amuado, babando, tá? E não necessariamente agressivo. Tá? Então as pessoas conhecem a raiva principalmente nesses cães que ficam agressivos, morde, muito agressivo, né? Mas não necessariamente o cão precisa morder, ficar babando e agressivo para você suspeitar da doença e procurar ajuda com um especialista. Então para o cão também, ela é letal, né, para o ser humano? E para o cão também, ele tem que ser sacrificado quando é identificado? Sim, uma vez o cão manifestando o sinal clínico, o sintoma da doença, por mais que você entre com medicações, ajuda terapêutica, é irreversível o quadro. Tá? E no ser humano também é irreversível. É lógico que vão entrar com tratamento, uma tentativa para minimizar o sofrimento, de dor, evitar as convulsões, mas em 99,99% de letalidade. A doença é muito cruel. Mas se a pessoa for mordida, ocorrer um acidente, seja com um gambá, um animal desconhecido, um cachorro, um gato for mordido e ocorrer essa suspeita, né, de transmissão da raiva, ele procurando um posto de saúde, um médico de confiança, né, um centro de saúde, vão prescrever medicações, vacinas, soros, para não deixar a doença se manifestar. Para ela não avançar. Para ela não avançar, porque no período de incubação, que é do ato da mordida, né, da contaminação, até o aparecimento do primeiro sintoma, isso é o período de incubação, se você agir rápido, tomar as medidas cabíveis, os soros, as vacinas, existe uma chance sim da pessoa não desenvolver a raiva. Se começar os sinais clínicos, os sintomas, infelizmente é letal e é uma doença, talvez a doença mais letal, a doença infecto-contagiosa mais letal que existe hoje na humanidade. Entendi. Kenny, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco ele vai continuar falando sobre, no caso, sobre a vacinação antirrábica e sobre outros cuidados com os animaizinhos que a gente tem em casa. Quem quiser fazer perguntas, liga no 3559-3903. A gente volta já.